tomar um café nesse espaço de diálogo, hoje aqui no Colégio Catarinense, com o professor Guilherme e alunos do Colégio Catarinense. Um rápido intervalo e já retornamos. Professor Guilherme, alunos do Colégio Catarinense, bem-vindos ao nosso programa. E esse é um programa especial, porque nós estamos trabalhando, conversando, discutindo e trazendo subsídios com o tema Adolescentes e Jovens Filosóficos. Professor Guilherme, Mariana, Laila, Karina, Bianca, Carolina, Luana, Rafaela, Letícia, Otto, Isadora, Bárbara, sejam bem-vindas ao nosso programa. Com certeza, nós teríamos duas considerações a fazer na abertura desse programa. Primeiro, vocês como alunos, como o professor Guilherme, são a razão da existência desse colégio, o Colégio Catarinense, que completa 110 anos. O segundo motivo é que vocês hoje representam milhares de alunos que no Brasil inteiro estão fazendo filosofia. Como é de costume, nós sempre iniciamos o nosso programa Café com Ideias com uma mensagem de educadores que ajudaram a construir a história viva, a filosofia viva dos 25 anos de trabalho pelo Brasil. E hoje a mensagem para iniciarmos a nossa conversa é da professora Maria da Penha Matos Alencar. Ela é de Fortaleza e de saudosa memória companheira do professor Jaime Alencar, grande entusiasta da filosofia lá no Ceará. Diz a professora Maria da Penha Matos Alencar: ao Centro de Filosofia e Editora Zófios, nosso entusiasmo e profundas reflexões sobre maravilhas conquistadas nesse quarto de século de existência. Período não tão longo, mas somente privativo dos que sabem persistir e caminhar com sabedoria a trilha de objetivos pré-estabelecidos. O filósofo e professor Jaime Alencar: quem acredita no que faz, vai mais longe. A obstinação, a dedicação pedagógica em busca do sucesso da educação para o pensar, perseguida pelo aniversariante Centro de Filosofia e Editora Zófios, evidencia e é referência do sistema de ensino reflexivo. Parabéns aos que interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O Colégio Catarinense é uma escola, é um colégio que tem uma história. Imagine quantas gerações passaram por aqui. E agora é a geração de vocês que está nessa escola, que está levando adiante essa escola. Mesma coisa, professor Guilherme, imagina quantos professores de filosofia já passaram por essa escola, nessa história centenária. A questão que certamente os telespectadores também estão querendo saber é como é estudar numa escola centenária. Professor Guilherme, como é dar aula numa escola centenária? Difícil, fácil, bom? Eu acho que, primeiro, talvez seja um dos sonhos assim, de um professor, né? Poder trabalhar numa escola que não só centenária, mas, em fato, dos jesuítas, né? Já existirem aí há mais de 400 anos e tal, e serem uma ordem da Igreja Católica que sempre foi devotada à educação, né, como guerreiros mesmo, né, em relação à educação. Então, de fato, eu acho importante, e principalmente nessa área de filosofia e sociologia, que foram matérias que a gente sabe que, ao longo do currículo do século XX, por exemplo, foram matérias que, ora, tiveram legalizadas, ora, caíram na ilegalidade, dependendo da condição política do país, né? Então, eu acho que o fato de a gente viver hoje numa democracia permite novamente que essas matérias sejam lecionadas, né? E que principalmente que eu tenho emprego, né? Então é muito importante, né? Ótimo. Como é para vocês serem alunos de uma escola assim? Eu acho muito bom, porque se eu tivesse em uma escola que não tivesse filosofia e sociologia, eu acho que eu não aprenderia tão bem, porque a filosofia e a sociologia, elas conseguem me ajudar a direcionar melhor o meu pensamento, e eu sinto que com essas matérias eu tenho um apoio para conseguir o resto. Em redação, por exemplo, que é uma matéria que
tipo, precisa de bastante esforço para o vestibular e Enem, a filosofia e a sociologia me ajudam bastante. Eu já consegui muita nota por causa disso, por exemplo. E é um grande apoio, assim. Isso daí no colégio, assim, faz muita diferença. Porque a preparação também para o futuro acaba sendo maior. E, Bárbara, essa questão que você coloca de ajudar nas outras disciplinas, né? A entender o mundo de maneiras diferentes. Nas aulas, na tua turma, ou do que você escuta na escola, né? Há participação ou os alunos são participativos na hora em que o professor Guilherme chama? Há um interesse de participar das aulas? Isso eu fiz para ti, mas para todos nós, né? Essa pergunta. Sim, porque o professor, ele provoca na gente uma curiosidade pela matéria. Ele promove debates que nos ajudam a participar. Então a matéria não fica só na teoria, ela acaba entrando na prática pra gente, ali mesmo dentro da sala de aula. Isso faz com que a gente queira sair depois para procurar isso fora da sala também, sabe? Legal. Então acaba não ficando só ali. Pontos para ti. Mais alguém sobre essa questão da importância de estudar nessa escola, de ter esse espaço, né? Porque vocês têm quantas aulas? Quantas disciplinas? 16, 15, 16 aulas, né? Em todas as aulas há esse espaço para discutir ou tem aulas que não há possibilidade de discussão por causa do conteúdo? Não tem muito espaço para discutir e algumas vezes a gente vai tanto assim, continua debatendo aquele assunto que a gente acaba até trazendo os conteúdos, porque tem algumas pessoas que realmente se interessam muito por aquilo. Até que os outros professores, e eu tenho certeza que aqui no colégio acontece isso, há espaço para discutir sim, né? Mas a carga horária, o conteúdo é tão extenso, né, por uma exigência legal, exigência de Enem, de provas, em que o professor não consegue. A gente tem uma aula semanal, né, professor? De filosofia, uma de sociologia, e consegue dar essa discussão, e tem também uma estrutura curricular, né? Ninguém vai lá para dizer, hoje nós vamos falar sobre a chuva que está caindo ou o sol que está aí fora, né? Nós vamos falar sobre assuntos que são relevantes. Eu acho, assim, de extrema importância a filosofia e a sociologia também, pelo fato de serem disciplinas que são naturalmente, que têm um caráter interdisciplinar, ou seja, que dialogam diretamente com outros campos de conhecimento, como a literatura, por exemplo, como a produção textual, né? A literatura mesmo, eu acho que a filosofia sem literatura, praticamente, ela ficaria meio que vazia, diríamos assim, né? Então, a literatura como uma tentativa de interpretação desse mundo que a gente vive é vamos dizer assim, um campo de conhecimento muito intenso, né? Muito rico para a gente discutir em filosofia e sociologia. Tanto é que eu tento estabelecer muitas vezes parcerias com professores da produção textual, professores de literatura mesmo, de língua portuguesa, de história, de geografia, né? Todos os anos o colégio, já se eu não me engano, acho que há uns 6, 7 anos, o colégio lança um livro chamado Tecendo Ideias, que é um projeto da área de língua portuguesa, e acho que vários alunos aqui participaram esse ano submetendo textos a um livro que foi publicado, né? Todo ano é publicado um livro. E a professora de português, ela tive a oportunidade de ela me chamar o dia que ela foi fazer a revisão né? E, assim, o resultado pareceu que os alunos gostaram bastante, inclusive nos textos, né? Eu lendo os textos dos alunos aqui, eu falei, poxa, como é importante, né? A gente está falando de uma coisa e como que isso vai dar resultado numa coisa que você não esperava, né? Então, é isso. É difícil você medir, né? A importância da matéria. Alunos que pensam, que refletem, que são filósofos, alunos que têm a oportunidade de, nas suas aulas de filosofia, de sociologia e outras, a pensar questões políticas, questões éticas. E isso é importante no momento que nós vivemos. Um rápido intervalo e no retorno a gente vai ter algumas considerações dos alunos sobre esse assunto. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar?
Educando para a Paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao programa, a questão é se é importante a discussão ética, a discussão política no momento que nós estamos, no momento que o país vive. Eu gostaria que o Otto começasse a dizer as suas considerações. Eu acho de muita importância o ensino da filosofia e da sociologia, principalmente numa situação em que nosso país está, onde muitas vezes os governantes não têm conhecimento suficiente de como dirigir uma nação, porque muitos deputados e cargos do executivo não têm os mínimos conhecimentos, por exemplo, de administração, de economia, então eles não sabem como a decisão deles vai afetar na vida do país. Outra coisa também é que as pessoas elas pensam muito no campo da ética e da política, mas elas esquecem do campo científico, do campo da realidade. Então tudo, também não só no curto prazo, também deveria se pensar a longo prazo. Por exemplo, o Canadá. O Canadá tinha uma das maiores reservas de... Eu não lembro o tipo de peixe, mas tinha um peixe em muita abundância lá. E eles começaram a pescar cada vez mais e começaram até que uma hora foi diminuindo. Os cientistas chegaram lá e disseram, uma hora isso vai acabar. O que o governo canadense fez? Ele foi lá, ignorou e simplesmente deixou a pesca ali. Hoje, aquilo reduziu muito, mais da metade do que era antes. Mas já a Noruega, por exemplo, que tinha um desses lugares com bastante quantidade desse peixe, quando os cientistas avisaram sobre o que poderia acontecer, eles ouviram e disseram, tá na hora de a gente regulamentar aquilo. Foi ruim, causou desemprego, causou fome, causou uma crise, mas hoje eles têm aquela reserva quase que intacta, ela está muito bem preservada. Então hoje eles podem aproveitar mais isso. Então não é só pensar no agora, a gente deveria pensar mais no longo prazo, e a discussão disso é muito importante porque os políticos não vêm de Marte, eles vêm do povo, eles vêm da gente. Então a criança de hoje é o futuro de amanhã. A gente é que vai assumir esses cargos e é muito importante que a gente saiba sobre as questões sociais e científicas e políticas e tenha uma informação e um pensamento crítico formado sobre isso, que é o que a filosofia ensina, para que a gente possa fazer o país se desenvolver e ir para frente e não simplesmente ficar estagnado e tomar decisões que muitas vezes vão causar problemas para a gente. É importante também porque a filosofia é uma das poucas matérias que todo mundo usa, seja para a gente tomar decisões ou para analisar coisas políticas. Então, é muito importante a filosofia para desenvolver um senso crítico e para poder entender o mundo ao nosso redor e não simplesmente ficar falando bobagem que ouviu na TV. Então, é por isso que eu acho que é muito importante isso. Legal. E você falou algumas coisas importantíssimas em termos de quem decide, né? Quem decide é o povo, quem escolhe é o povo. E nós temos que nos preparar para nos instrumentalizarmos e cobrarmos daqueles com quem nós votamos. E aí, eu já vou passar para uma outra questão que é fundamental. Eu sei que mais alunos gostariam de falar sobre essa questão do momento que nós vivemos, mas é uma questão que, seguidamente, nós estamos colocando nos programas. Fazer com que, na sala de aula, através da filosofia, da sociologia, através das outras disciplinas, alunos possam ter espaço para dizer a palavra. E aí alguém dizia, nas áreas exatas não podemos, de repente, ter muita participação, mas mesmo tendo participação, dizermos a palavra, escutarmos o que o outro diz. Será que isso não está ocasionando uma mudança silenciosa? E aí, professor Guilherme, eu queria colocar essa ideia de que Marx dizia, né? Até os gregos, a interpretação do mundo. De agora em diante, a transformação do mundo, né? E quando nós abrimos a escola, abrimos a sala de aula, e vocês têm essa oportunidade aqui na escola, de dizer a palavra, significa que está havendo uma revolução silenciosa, uma mudança silenciosa. O que vocês acham disso? Isso é possível ou não é possível? Isso acontece ou não acontece? O Otto já disse algumas coisas. Eu não sei bem se está bem sendo assim tão forte, porque tem algumas pessoas que não se interessam muito. Porque a filosofia não é
todo mundo que se interessa e que consegue realmente entender às vezes. Mas também vai muito do professor. Até o ano passado, mais ou menos, eu não me interessava muito. Esse ano eu comecei a gostar mais, e eu acho que isso tem muito a ver também com o professor. E o jeito que ele mostra as coisas pra gente é bem imparcial, sabe? Mas ele ajuda a gente a pensar. E eu acho que isso é importante. Mas a pessoa também tem que estar interessada, senão não vai ter nenhuma mudança. Sem dúvida. Só vai haver mudança se você quiser. Né? Só vai ter interesse se você quiser ter o interesse. Né? As pessoas têm que ser ensinadas a pensar também. Não são opiniões que têm que vir pra gente, assim, as pessoas não têm que nos falar as opiniões delas pra gente só repetir. A gente tem que aprender a pensar sozinho pra tirar nossas próprias conclusões e mudar o mundo ou fazer alguma diferença sozinho. Mas realmente tem que ter interesse. Tem que ter interesse. Né? E o sozinho no primeiro momento, mas depois a gente precisa dos outros para tentar fazer essa transformação que nós queremos. Tem uma visão própria, uma visão que você formou, não de alguém que te empurrou aquilo. Isso. Ser crítico, né? Ter essa visão do todo e da parte. Né? Então você aí começa a formar as suas ideias e junto com outras pessoas que pensam como você, começa a haver uma transformação, começa a haver uma mudança. Não, o professor também tem muito isso, assim, de formar uma postura crítica sobre assuntos atuais. A gente discute muito isso na aula de filosofia e sociologia, então eu acho que isso é importante, é importante principalmente, assim, redação é uma coisa super importante e vai usar habilidades, assim, eu acho que isso é interdisciplinar, como você falou. Legal. Eu acho que o fundamental é que, além de ele ajudar a gente a expressar a nossa opinião, ele também mostra que a gente não tem só que expressar a nossa opinião, mas que a gente também tem que saber respeitar a do outro e ouvir o que ele tem a dizer, e tirar as nossas conclusões a partir daquilo e não tentar influenciá-lo. Ótimo, sem dúvida. Muito bem, o professor Guilherme é um professor que trabalha a questão do raciocínio crítico, raciocínio criativo, e tem uma característica que gosta de música, né, professor? Tese de mestrado dele foi sobre Raul Seixas. Não, o TCC foi sobre Raul Seixas. Pois o mestrado e está fazendo o doutorado na questão da filosofia e da música. Fale um pouco para nós, professor Guilherme, desses seus estudos e desafie os teus alunos a falar sobre essa questão da indústria cultural. Bom, eu acho que antes de ser professor eu já tinha caído para o lado da música, né? A música eu acho que é uma forma de comunicação assim, essencial, né? Até alguns filósofos como Rousseau e outros discutiam, né? O que veio primeiro, né? Foi a fala ou o canto, né? Então, eu acho que o fato da gente... a música tem um consumo psíquico, né? Então, ela consegue atingir todas as pessoas, né? É uma forma de arte que não tem como uma pessoa escapar, não sei que... Mesmo uma pessoa que não tem audição, ela consegue sentir as vibrações e ela tem esse apelo, assim, emocional, né? Ou seja, o que você escuta dentro de uma certa conjunto de notas e tal, faz com que aquilo fique mais significativo para as pessoas, né? E eu acho que a gente trabalhou esse ano a teoria crítica, né, da escola de Frankfurt, né, que, enfim, a questão vamos dizer assim, da alienação, enfim, de transformar tudo em objeto de consumo, como vamos dizer assim, o mundo desse capital inescrupuloso vem fazendo, né, nesses últimos tempos, assim. E eu acho que foi bem interessante assim para os alunos, porque tanto nas provas quanto nas discussões em sala de aula, eu percebo que eles se interessam por isso, porque de certa forma todo mundo se sente atingido por essa indústria cultural, né, para usar o termo que os frankfurtianos utilizavam, né? E daí eu convido alguém para se manifestar em relação a isso, né? O que foi mais significativo para vocês, assim, né? Como, por exemplo, naquela última prova que eu coloquei aquela obra do Andy Warhol e vocês tinham que falar sobre a Primeira Guerra Mundial, então fazer uma conexão. Os alunos foram super bem, assim, nessa... Alguém lembra e gostaria de comentar sobre isso? O conteúdo de indústria cultural, a gente só acaba tendo noção de que a gente acaba sendo manipulado quando a gente aprende isso. Quando a gente sai com uma sacola de compras, a gente está fazendo parte dessa indústria, a gente está
sendo vítima desse marketing. A gente acaba sendo pessoas como outdoors, sabe? Então a gente fica vítima dessa manipulação. Só que até a gente aprender isso, até a gente ter essa desilusão, a gente tá dentro disso. E ainda depois de a gente aprender, a gente tem que ter noção de que a gente não pode ficar nessa alienação e que a gente tem que tentar sair da alienação que a gente vive. Otto. Eu acho que a nossa sociedade ela é muito moldada segundo a própria indústria cultural. A indústria cultural ela tem um poder de influência muito grande segundo a nossa sociedade, porque, por exemplo, no Brasil, onde a maioria da população não tem uma escolaridade boa, a influência midiática sobre elas é muito maior. E querendo ou não, a nossa sociedade ela é muito influenciada por isso, principalmente pela propaganda e pela publicidade. Então, por exemplo, é que nem uma fábrica de carros, não adianta tu ter tecnologia, tu também tem que ter a publicidade, tu tem que chamar atenção para aquilo. E a música ela é muito influenciada por isso. Os nossos gostos musicais, claro, além dos fatores sociais, de como a gente vive, do período histórico em que a gente está situado, também tem os fatores da mídia que eles influenciam muito, porque se tu nunca ouviu uma música, não tem como tu gostar dela. E, então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma banda que eu gosto bastante, que é o Slipknot. Eles até tocaram no Rock in Rio, mas eles são uma banda muito boa, não só na minha opinião, mas também em termos técnicos. Mas o que chama a atenção neles? São as máscaras. Talvez se eles não usassem essas máscaras que chamam tanto a atenção, eles não tivessem feito metade do sucesso que eles fizeram. Mas principalmente por causa de alguma coisa que chama atenção. Então eu penso que a nossa sociedade ela é muito influenciada pelo aquilo que a mídia nos impõe e nos coloca, porque é isso que a gente vai ter acesso. E a filosofia é importante por causa disso, para a gente ter um pensamento crítico com relação a essas coisas e pesquisar, e incentivar a gente a pesquisar mais sobre esse assunto para poder formar uma opinião melhor sobre isso. Então eu acho que é muito importante nesse aspecto. Legal. O que me deixa assim com uma coceirinha na garganta é fazer a pergunta que eu tenho feito em muitas escolas desse país. O que move o mundo? E essa é uma resposta que em alguns lugares a gente teve uma discussão muito grande, que tem a ver com a indústria cultural, que tem a ver com o sistema capitalista, que tem a ver com contravalores. O que move o mundo? Mas nós vamos ter que ir por um rápido intervalo e no retorno eu gostaria que alguns colocassem as suas considerações finais, sua mensagem ao nosso público. Um rápido intervalo e já retornamos. Novo espaço filosófico criativo. Vamos filosofar? Pensar? Educando para a paz com as crianças do Fundamental 1. A filosofia no dia a dia. Conhecimento, lógica, ética, política, estética. Diálogo filosófico com os adolescentes do Fundamental 2. Adquira a 8ª edição. Retornando ao nosso programa, as considerações finais do professor Guilherme e dos alunos aqui do Colégio Catarinense. O que move o mundo é os sonhos, por causa que quando eu quero alguma coisa, eu vou atrás dela com o que eu quero, com o meu anseio, com garras e tudo. E a partir do momento que eu quero aquilo, isso está ligado a outra pessoa também, que também tem o desejo e o sonho dela. E isso vai girando o mundo. É como se fosse um vício bom. Um vício bom. Ótimo. Um vício saudável. Que não é o vício que a mídia impõe a gente. Isso, então que a gente continue sonhando sempre com um mundo melhor, né? Ótimo. Alguém mais, consideração final? Luana. Na verdade, eu concordo com você que eu acho que os sonhos que movem o mundo. Mas você precisa ter alguém para reger esses sonhos. Então, na verdade, quem move o mundo são as pessoas e os seus ideais e, tipo, o que elas querem mudar, sabe? Eu acho que da indústria cultural, eu acho que eles implantam muitas coisas na gente. Eles justamente fazem uma lavagem cerebral, sabe?
que é pra gente, tipo, só estar infiltrado naquela concentração. Por exemplo, num jornal, quando eles vão dar uma notícia, eles têm todas as notícias possíveis. Só que o que eles separam? Eles separam tragédia, que é pra você deixar você deprê, sabe? Tipo, eles separam por, assim, coisas só de política, mas eles só separam a coisa de política de coisas boas da política, sabe? Que não são muitas, assim, no Brasil, principalmente. Porque, tipo, eles escondem o fato de que a gente tá sendo enganado pelo governo. E aí, voltando ao que eu tô falando lá das pessoas, eu acho que, na verdade, esqueci. Desculpa. Eu acho que o fato é que a gente tem a voz. E se a gente ficar calado, nada vai mudar. Então, de fato, tipo, se você ficar no seu canto e você não fazer nada pra mudar, tipo, alguma coisa que você realmente acredita. Por exemplo, quando uma pessoa faz greve. Tipo, eu sou a favor das greves porque as pessoas querem mudanças, né? Mas a greve, ela prejudica as outras pessoas. Só que a greve, de certa forma, ela é boa, porque ela vai ver que as pessoas, elas não estão na área de conforto delas, sabe? E que elas sempre querem mais. E aí, isso move, tipo assim, por exemplo, o pessoal dos ônibus fazem greve para aumentar o salário deles, né? E eles querem que o governo visualize isso como, tipo, eu tô trabalhando e eu mereço o reconhecimento pelo meu esforço. Então, é a mesma coisa. Eu acho que se você quer alguma coisa, você corre atrás e esse é o objetivo. E sonha com os outros. Muito bem. Mais alguém? Otto. Eu acho que é isso que difere o ser humano dos outros animais. Ele quer deixar a marca dele. Ele não quer simplesmente ser mais um. O ser humano, ele quer deixar um resquício da sua existência, porque senão não teria sentido para ele estar ali. Ele quer que os outros lembrem que ele existiu. Ele quer ser lembrado. E é isso que faz o mundo se mover. O ser humano está sempre desejando evolução, tá? Novas tecnologias, ele quer trazer o desenvolvimento, só que muitos acabam se estagnando, acabam aceitando a situação que estão, como tem aquelas campanhas de conhecimento, tipo Futura, que fica, por exemplo, e se Charles Darwin tivesse se conformado? Entende? Eu acho que isso é muito importante. O ser humano, ele desde criança, ele quer ser um super-herói, ele quer mudar o mundo, ele quer deixar a marca dele. Só que quando ele cresce, ele muitas vezes esquece disso. Então eu acho que é isso que move o mundo, é a vontade que o ser humano tem de deixar a marca dele e de contribuir para as gerações futuras, para que elas possam ter uma vida melhor do que a dele. Ótimo. Tem uma frase do Gandhi que eu gosto muito, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E que muita gente fala, mas não faz nada. Então, nos pequenos detalhes do dia a dia que faz a diferença, não é? Não precisa fazer uma campanha enorme, mas ajuda, conversa. E isso que a filosofia ajuda, ela ajuda a gente a usar a nossa voz, ela auxilia. Ah, legal. Também tem aquela frase de Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia nunca mais retorna para o tamanho original. Isso é uma frase que ela explica muito bem a realidade, porque quando tu aceita que a tua opinião não é a fonte da verdade, que existem outras verdades e outros pontos de vista melhor, a sua mente só cresce, você cresce como pessoa também. Eu penso assim. Legal. Nós estamos encerrando o nosso tempo do nosso programa, mas essa é uma discussão que nós poderíamos continuar e conversar muito mais, né? Poderíamos passar aqui um longo tempo conversando. Mas, como vários colocaram aqui, nós temos uma marca, nós queremos deixar uma marca. Muitas pessoas deixaram nesses 25 anos marcas que nós registramos no livro Filosofia Viva. E nós estamos começando a escrever os próximos 25 anos. O capítulo 4 desse livro fala o que nós queremos até 2039, como centro de filosofia, como escolas que têm um trabalho reflexivo, filosófico. E eu queria, então, passar para cada um, na pessoa do professor Guilherme, esse livro que conta essa história dos 25 anos. E para encerrar o nosso programa, eu queria passar então esse livro para o senhor, professor, em nome de todos os alunos. Obrigado, professor. Obrigado, tá bom? Obrigado a vocês todos. Tá? Obrigado pela participação, tá? Agradeço a todos os alunos, agradeço o professor, o pessoal todo da técnica. Obrigado mesmo pela oportunidade. Legal.